Minha esposa teve um caso que durou vários anos, e o advogado me disse que eu perderia tudo se me divorciasse dela. Então, passei anos planejando minha vingança. Minha vingança começou ao descobrir a infidelidade da minha esposa depois de 14 anos de casamento e 3 filhos. Vi uma mensagem aparecer por alguns segundos no telefone de trabalho dela, apenas alguns segundos que mudaria uma vida inteira. Era uma foto inadequada para se estar em qualquer telefone de trabalho. Estava na tela de bloqueio, com o nome de quem enviou, Perry. O mundo parou ao meu redor, eu apenas congelei. Meus primeiros pensamentos foram: o que diabos era aquilo? É o telefone de trabalho dela, esse tipo de mensagem pode custar o emprego das pessoas. Então, me dei conta, minha esposa estava tendo um caso. É incrível como o cérebro funciona. Comecei a lembrar de muitas coisas estranhas que minha esposa havia feito, coisas que eu havia ignorado ou aceitado imediatamente como explicação. Ela sempre saía da sala para atender uma ligação ou responder a uma mensagem, alegando que violaria a lei de privacidade se eu ouvisse ela falando sobre um paciente. Ela era enfermeira. Eu aceitei isso porque a educação também tem leis semelhantes de privacidade. Sou um administrador de escolas. Às vezes, ela chegava em casa com um leve cheiro de colônia nas roupas e dizia que era por ter ajudado a mover pacientes homens. Eu aceitei isso sem questionar, mas sempre achei estranho como tinha o mesmo cheiro de colônia. Quando a porta do meu cérebro foi aberta, comecei a ver muitas coisas que não havia percebido antes. Nossa vida amorosa no quarto tinha esfriado consideravelmente, o que não ajudava pelo fato dela ter que sair de casa em horários malucos para cobrir colegas enfermeiras que faltavam. Lembrei-me que já tinha visto o nome Perry, e após uma ligação para o hospital, confirmei que ele era um médico lá. Na semana seguinte, eu estava andando por aí perplexo, tentando encaixar todas as peças. Um dos nossos filhos esqueceu um livro no carro da minha esposa, então foi uma desculpa para visitar o hospital. Meu filho foi pegar a chave do carro da minha esposa, e eu conversei com uma enfermeira no saguão, brincando sobre como os telefones de trabalho parecem uma bênção, mas tudo o que fazem é te colocar de plantão 24 horas por dia. Isso levou ela a me contar que o hospital era tão mesquinho que só dava celulares para os executivos de alto escalão, o que não incluía minha esposa. Com praticamente tudo confirmado, tirei um dia de folga no dia seguinte para falar com um advogado de divórcio. As notícias foram horríveis. Estávamos em um estado de comunhão de bens. Eu ganhava mais dinheiro que minha esposa, mas ela era a principal cuidadora das crianças, e estávamos casados há mais de 10 anos. Basicamente, se eu pedisse o divórcio, estaria ferrado, perderia a casa, pagaria a pensão alimentícia, ela ficaria com uma grande parte da minha aposentadoria, e eu pagaria a pensão alimentícia pelos próximos 10 anos, a menos que tivesse a sorte de conseguir a custódia conjunta. A pior coisa que ele me disse foi que não importava que ela tivesse me traído. Eu estava arrasado. Só havia uma pessoa em quem eu podia confiar com esse tipo de informação, uma colega professora que também tinha ido para a administração, mas estava presa em uma escola. Vamos chamá-la de Anne. Anne tinha sido casada aos 19 anos, mas o casamento foi anulado quando o marido engravidou outra mulher. Desde então, ela focou em sua carreira, e descobrimos que tínhamos muitas afinidades em relação à educação. Falei com Anne, e ela disse algo que mudou completamente minha mentalidade: se você não gosta das cartas que recebeu, mude o baralho. Percebi que tinha 2 problemas: eu ganhava mais dinheiro que minha esposa, e ela tinha mais tempo do que eu cuidando das crianças. A segunda questão era relativamente fácil. Em todos os escritórios do meu distrito, existem empregos que são trampolins para posições mais altas e são empregos que normalmente os administradores suportam. Uma dessas posições estava aberta novamente. Sentei-me com o superintendente do distrito e perguntei sobre ser transferido para essa posição. No início, ele ficou chocado, mas eu disse a ele que era hora de eu pagar para meu time, e que isso preencheria uma lacuna em minha experiência administrativa. Ele concordou. Era basicamente apenas fazer contas, sem interação com pessoal ou alunos, então eu podia definir meu horário, até levar um laptop para casa e trabalhar lá. Com meu novo tempo livre, comecei a levar as crianças para a escola, buscá-las e ajudá-las com a lição de casa, fazer jantar, etc. Embora o objetivo final fosse me tornar o principal cuidador, não posso deixar de falar o quanto realmente adorei em assumir um papel mais ativo na vida diária dos meus filhos. Meu salário não foi reduzido, então eu precisava encontrar uma maneira da minha esposa ganhar muito mais dinheiro do que ganhava como enfermeira. Lembro-me dela ficar irritada porque seu supervisor disse que, no futuro, os diplomas de bacharel seriam inúteis e todos precisariam de pelo menos um mestrado.
A convenci a começar um programa de mestrado, dizendo que, como eu tinha um horário de trabalho mais flexível, cuidaria das crianças. Ela relutou no início, mas então eu disse que ela teria todas as noites livres para estudar ou ir para a aula, o que quisesse fazer. Vi seus olhos brilharem imediatamente, provavelmente pensando que poderia passar mais tempo com Perry e concluir os cursos de mestrado. Paguei as mensalidades e taxas diretamente para a universidade dela. Levaria entre 3 anos para ela terminar. Esses anos foram difíceis às vezes. Eu podia dizer sempre que ela estava se apressando ou voltando de ver esse Perry, havia uma excitação ou uma sensação de satisfação nos olhos dela que não estava lá quando ela estava fazendo suas aulas. Minha paciência diminuiu às vezes, e me vi em discussões por bobagens. Algumas vezes, quase estraguei todo o plano, tendo que morder minha língua e pedir desculpas em vez de gritar insultos que ela merecia. Anne permaneceu minha confidente durante tudo isso. Eu a recomendei para minha posição anterior e ela se juntou a mim no escritório do distrito. Anne era qualificada, trabalhadora, ambiciosa e só precisava de uma chance para impressionar os superiores. Até recebi alguns tapinhas nas costas por recomendá-la depois que ela impressionou a todos. Começamos um caso. Não foi um romance apaixonado e fervoroso, mas 2 amigos dando o que o outro precisava sem compromissos. Sem Anne, eu não teria conseguido manter a farsa de ser o corno inconsciente, mas quando minha esposa voltava para casa sorrindo depois de passar tempo com Perry, eu conseguia suportar sorrindo de volta porque tinha minha própria amante. Depois de 3 anos e meio, minha esposa completou seu mestrado e foi promovida em seu hospital. Seu salário aumentou substancialmente e agora era mais alto que o meu. Quando os filhos e eu fizemos um jantar de parabéns para ela, fiz uma piada sobre ela ser a ganha-pão da família, e ela riu, brincando que eu deveria ser um pai que fica em casa agora. Um mês depois, voltei ao advogado e disse que a situação financeira havia mudado drasticamente com esses novos fatos. Ele redigiu a petição e a apresentou quando as crianças estavam com minha mãe. Fiz com que minha esposa fosse surpreendida, o policial bateu à porta da frente, e eu o deixei entrar, apontando para minha esposa. Ele perguntou o nome dela, entregou-lhe uma cópia da petição de divórcio. Com o policial ali, eu disse à minha esposa que sabia de tudo sobre seu caso com Perry. Eu disse a ela para ser feliz com seu amante médico. Ela gritou comigo, tentou mentir e depois cometeu o erro de correr na minha direção. O policial a deteve e a advertiu que as mulheres também vão para a cadeia por violência doméstica. Ele sugeriu que ela fizesse as malas e fosse para outro lugar. Minha esposa saiu depois que prometi não contar às crianças sobre seu caso. Não contei às crianças, mas contei para minha mãe, que contou para minha irmã, que contou para os filhos dela, que contaram para os primos. Levou alguns dias, mas eventualmente as crianças souberam que papai estava se divorciando da mamãe porque ela tinha um namorado. No final, o tribunal concedeu o divórcio, me dando a custódia principal das crianças porque eu já era o principal cuidador delas. Fiquei com a casa com a promessa de refinanciar para comprar a metade da minha ex-esposa. Ela foi ordenada a pagar pensão alimentícia, e eu usei esse fato para negociar com ela para desistir de buscar quaisquer direitos sobre a minha aposentadoria se eu a comprasse. Consegui refinanciar minha casa e, com um pouco de dinheiro emprestado dos meus pais, comprei sua parte da casa e da minha aposentadoria. O dia em que ela assinou todos os documentos com meu advogado, finalizando qualquer obrigação financeira possível com ela, foi o dia mais feliz que eu já tive. Senti como se finalmente pudesse respirar. Celebrei com Anne, que foi meu suporte durante tudo isso. Não tenho vergonha de dizer que, ao longo dos anos, chorei muitas vezes em seus braços, e Anne e eu eventualmente nos casamos. Ela foi promovida a um cargo mais alto, e eu fui convencido a retomar meu cargo anterior no distrito quando meu filho mais novo entrou no ensino médio. Minha ex e eu nos damos bem após o divórcio. Levamos as crianças para a terapia familiar e trabalhamos nesse sistema de coparentalidade por alguns meses. Ela levou uma bronca das crianças sobre por que ela precisava de um namorado quando o papai estava lá o tempo todo. Com as crianças e a terapeuta repreendendo, eu não precisei dizer nada. Minha ex perdeu a chance de passar tempo com as crianças por causa de sua agenda ocupada no trabalho, e eu até me senti mal porque meus filhos estavam perdendo tempo com a mãe deles. Então, os encorajei a falar com ela pelo telefone. Quando o ex descobriu que eu tinha casado com Anne, ela me parabenizou. Eu disse a ela que tudo bem se ela quisesse se casar com Perry também. Ela ficou triste, me contou que Perry começou a se envolver com outra mulher, uma enfermeira mais jovem no hospital, porque, devido sua nova posição, ela não tinha tempo para ele, e quando se encontravam, ela não era mais divertida.
Minha ex, a mulher que me traiu e destruiu nosso casamento, estava procurando por minha simpatia. Eu não tinha nenhuma para dar. O que eu tinha eram anos de raiva e frustração, anos sabendo que outro homem estava dormindo com minha esposa. Eu perdi peso por não conseguir comer, sofri de hipertensão e tive que falar ao meu médico que não era o estresse do trabalho. Tive que ouvir meu dentista reclamar de como eu estava rangendo os dentes e me dizer que eu precisaria de implantes dentários se continuasse assim. Houve momentos em que tive que ter intimidade com minha ex para manter a farsa, mentindo que queria usar preservativos para lembrarmos como costumávamos fazer quando namorávamos, ou porque eu poderia ter uma infecção na bexiga, e depois fazer um teste de qualquer maneira e esperar pelos resultados. Mas, no final, tudo valeu a pena.